Continuamos repercutindo os dados divulgados pela Paraná Pesquisas com o deputado federal Orlando Silva, do PC do B, a quem também eu agradeço pela disponibilidade em falar com a gente aqui da CNN. Boa noite, deputado. Boa noite, é um prazer falar com vocês. Deputado, como é que o senhor vê, como é que a esquerda também o senhor vê esses números que apontam cenários para as eleições de 2026, hein? Primeiro que está muito longe, né? A eleição, daqui até a eleição, nós temos uma eternidade. Nós vivemos num país em que a economia está evoluindo, nós temos hoje uma baixíssima taxa de desemprego, aumentamos a taxa de ocupação, de trabalho, de serviço, aumentamos a média salarial dos trabalhadores, houve uma redução da desigualdade medida pelo índice Gini, a inflação está contida, diminuiu a inflação de alimentos, ou seja, todos os fatores da economia sinalizam positivamente para o governo. E nós sabemos que no país onde existe a reeleição, o incumbente, quem é mandatário, acaba tendo uma vantagem. Então, eu diria que o presidente Lula vai bem para a reeleição e as pesquisas, e a pesquisa de hoje indica também isso. Porque, veja, quem compete mais com o presidente Lula é o inelegível. Bolsonaro está inelegível. Bolsonaro está fora da cédula eleitoral em 2026. Ou seja, o presidente Lula, olhando os números de hoje, é francamente favorito, já que quem tinha alguma capacidade de competir não vai participar do processo. Essa é a minha visão. O presidente Lula vai para a reeleição como favorito. O nosso analista Pedro Venceslau também tem uma pergunta para o senhor, deputado. Boa noite, deputado. Um dos maiores desafios para o presidente Lula em 2026 é montar palanques competitivos na região sudeste. A esquerda não tem nomes fortes em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Como é que o senhor avalia esse cenário e vai ser necessário que o presidente abra espaço para candidaturas de centro-direita para combater o bolsonarismo nesses 3 estados? Eu não tenho a menor dúvida que a eleição no Brasil passa pelo eixo Rio, São Paulo e Minas Gerais. Nós temos um excelente candidato do Rio de Janeiro, que é Eduardo Paes, prefeito da cidade, prefeito da capital, e que imagino seja o candidato da esquerda no estado do Rio. Nós temos em São Paulo Márcio França, que já foi governador, teve excelentes votações. E em Minas Gerais é o estado em que nós temos várias alternativas. Agora, não necessariamente o palanque do presidente Lula desses estados tem que ser o palanque do PT. O presidente Lula ele deve construir alianças mais amplas para viabilizar a sua reeleição em 2026. Por isso que eu não tenho a menor dúvida que nós vamos construir uma aliança política ampla que dê suporte a esse esforço de reconstrução do Brasil. Imaginar que o presidente Lula só vai ter um palanque forte, se for o nome forte do PT, seria um erro. Eu acredito que é necessário pensarmos mais amplamente e, desse modo, construirmos alianças competitivas, não só em São Paulo e Minas, mas no Brasil inteiro. Ju? Deputado, obrigada pela participação. O senhor tocou agora num ponto essencial, inclusive para os integrantes ali do governo. A gente está vivendo um momento de desemprego baixíssimo, né? Tem uma taxa de ocupação batendo recorde, mas ainda não há um entendimento da população, talvez, sobre isso. E o que a gente está vendo é o presidente Lula perdendo terreno em alguns lugares. Como fazer, então? Qual é a falha, então, nesse sentido? Como fazer a população enxergar esses feitos? Pelo menos é o que dizem, é a maior dificuldade colocada ali pelos ministros do presidente. É natural que o presidente da República, bombardeado sistematicamente pela oposição, com uma crítica, e é natural que a imprensa, a mídia tradicional, o jornalismo tem que criticar, tem que apontar os equívocos do governo. É natural que o governo exposto sofra algum nível de desgaste pelas críticas e pela ação política da oposição. Então, eu não me surpreende que o governo aqui e acolá não consiga capitalizar tudo aquilo que tem realizado. A eleição é a hora que a população para e avalia o que foi feito. Quando eu falo que daqui a 2026 nós temos uma eternidade, é porque nós temos tempo de projetar nitidamente as conquistas do governo, projetar nitidamente a melhoria de vida da população e, a partir daí, fazer um embate político. Durante o processo eleitoral, inclusive nos 45 dias da disputa eleitoral, é que a população vai medir e avaliar o que foi feito, o que poderá ser feito,
e vai comparar também, não só o passado, como o futuro, a projeção, o que representa os apontamentos pelo campo político, democrático e popular, que é a expressão do governo do presidente Lula. Eu estou muito confiante de que teremos um bom resultado. Isso não quer dizer que o governo não tem que trabalhar diuturnamente para divulgar o que faz e para ouvir. Porque se as pesquisas apontam também insatisfação da população, é necessário que haja humildade por parte do governo, para que possa ouvir e compreender as críticas, as insatisfações. É dessa maneira, ouvindo as pessoas com bastante humildade, que o governo poderá ajustar, aperfeiçoar o seu rumo e colher os melhores resultados em 2026. Deputado, deixe-me recuperar aqui uma fala agora há pouco do senador Ciro Nogueira. Ele falou que a fórmula de cargos, entrega de cargos a partidos, a parlamentares, ele disse que essa fórmula não vinga mais, que não funciona mais para tentar governar de forma plena. O senhor que já foi ministro, já conhece o parlamento em várias outras oportunidades, em vários momentos diferentes. Como é que o senhor avalia? O senhor acredita que essa garantia de um cargo em um ministério para um determinado partido, isso não ajuda mais a garantir votos no Congresso Nacional? O Congresso Nacional ele se move em torno de agenda. Hoje nós temos uma composição majoritariamente conservadora no Congresso Nacional. O que move o Congresso Nacional é o pensamento das bancadas e dos parlamentares. Quando se discute, por exemplo, a agenda econômica, há uma ampla maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. Eu, pessoalmente, me contraponho, inclusive, a essa visão hegemônica, digamos assim, de política econômica liberal. Eu não acredito que isso vá dar perspectiva ao Brasil. Mas a maioria conservadora do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, apoia a agenda conservadora. Quando há um encontro entre a agenda do governo e a agenda, na minha visão, conservadora da economia, há uma ampla maioria favorável à política do governo. O ministro Fernando Haddad tem conquistado ampla maioria em muitas das propostas que ele faz quando há uma convergência entre o pensamento da política econômica e o pensamento conservador do Congresso Nacional. Portanto, eu acredito mais a postura das bancadas, a identidade política e ideológica das bancadas no Congresso Nacional do que a ocupação em espaços de poder. Só que isso é hoje, foi ontem, foi anteontem e será amanhã e depois de amanhã. O Congresso Nacional se move em função de ideias, creia, em função de posições políticas, não apenas da participação no governo. Agora, a participação no governo é tão importante que o partido do senador Ciro Nogueira, que acabou de sair daqui, ocupa o espaço de poder. Ele está lá no governo por quê? Porque sabe que é relevante, sabe que é importante e sabe que produz conquistas, produz ganhos. Mas é do jogo. Eu compreendo a posição de alguns partidos que se posicionam como base do governo, ocupam o espaço do poder e aqui e acolá tentam demarcar para manter uma vela acesa para o outro lado, para a oposição. Mas a minha impressão é que um dado novo que veremos na próxima eleição é muitos partidos, sobretudo partidos do centro, sem ter um candidato formal à presidência da República. E a depender das circunstâncias da região, apoiar um candidato ou outro. É da dinâmica da política brasileira, partidos que, como alguém já falou, não são nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, mas se posicionam em função de conveniências locais, sobretudo. Deputado Orlando Silva, muito obrigado, pela disposição ao falar com a gente aqui da CNN. Até a próxima. Eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês e com a audiência da CNN. Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigado.